Provavelmente toda jovem família sonha em ter uma casa própria. Gerenciando sua vida remotamente dos pais é mais fácil e definitivamente ameniza a tensão entre as gerações mais velhas e mais jovens, o que de outra forma é quase inevitável. Emily e Dave não foram exceção. Morar em seu próprio apartamento parecia uma bênção para eles. Ninguém iria controlá-los, ninguém diria o que fazer e ninguém iria interferir em suas atividades diárias em casa. Quando finalmente conseguiram um apartamento próprio, eles pensaram que eram a família mais feliz da Terra, porque realmente tinham tudo. Ambos estavam saudáveis, já tinham um filho pequeno, seus pais estavam todos vivos e ambos estavam bem no trabalho. No entanto, a felicidade da família sofreu um golpe repentino quando o destino lhes trouxe uma surpresa desagradável na forma de uma velha rabugenta que vivia logo abaixo deles. No dia em que se mudaram, a velha veio e fez um escândalo. Parecia para ela que eles estavam fazendo muito barulho. Claro, eles se desculparam, pois poderiam ter estado um pouco barulhentos, de fato, porque continuaram movendo móveis e desembalando coisas até tarde da noite, já que mal podiam esperar para arrumar seu ninho familiar, e eles não pararam um minuto desde que se mudaram. Na manhã seguinte, lembrando-se de sua vizinha rabugenta, pararam de mover móveis e coisas pesadas às 21 horas, mudando para tarefas mais silenciosas. Às 9h05, sua vizinha os lembrou novamente de sua presença, vindo com um escândalo novamente. Ontem mesmo eu pedi para vocês ficarem quietos, ela resmungou, e vocês continuam pisoteando como elefantes, me mantendo acordada. Mas nós não fazemos nenhum som, só estamos caminhando, protestou timidamente a jovem mulher. Vocês já viram do que essa casa é feita? Perguntou a vizinha. É como papelão. Parem de andar depois das 21 horas. Pessoas decentes já devem estar dormindo a essa hora. Talvez vocês devessem usar protetores auriculares, sugeriu Dave. Olhe para você quando chegar na minha idade, disse a velha, dando um argumento infalível, que quase todos os idosos parecem recorrer. Claro, o mundo hoje está muito pior do que costumava ser, ela queria dizer com essa frase, mas o significado exato permaneceu um mistério. Talvez todas as pessoas acima de certa idade se tornem alérgicas a protetores auriculares, ou talvez ela estivesse apenas sofrendo de déficit de atenção. O casal se entreolhou, a vizinha de baixo era uma velha difícil de lidar. Será que todo mundo neste prédio tinha que se sujeitar às demandas ridículas dela? No entanto, os jovens não começaram a viver separados de seus pais para obedecer aos caprichos absurdos de alguma estranha senhora idosa. Dave já ia abrir a boca para ser o mais direto possível, mas Emily interveio, tentando acalmar a situação. Vamos tentar ser mais silenciosos, assegurou a velha, roubando o trovão de seu marido. A vizinha foi embora, e o casal riu novamente. Onde exatamente ela ouviu algum barulho? Eles até tentaram ouvir seus vizinhos do primeiro andar, mas eles também estavam quietos. Isso só deixava uma resposta: a velha senhora estava carente de atenção e criava escândalos só por diversão, é bom que se diga. Agora, seu filho pequeno ainda está sob a custódia das duas avós. Dave e Emily pretendem trazê-lo depois que o apartamento estiver em perfeita ordem. Julian tinha o hábito de ficar acordado até às 23 horas, correndo pelo apartamento como um brinquedo de corda. Será que eles terão que prendê-lo? Talvez a velha senhora pudesse ajustar sua atitude. Eles não pretendiam ajustar sua agenda inteira de acordo com as necessidades dela, mas, sendo pessoas boas, também queriam tratá-la com respeito. Por isso, no dia seguinte, Emily comprou um bolo bonitinho e todos, incluindo Julian, foram fazer uma visita de respeito à ranzinza vizinha. Afinal, eles viveriam no mesmo prédio e teriam que conviver pacificamente. No entanto, depois de serem apresentados, descobriram que o nome dela era Janete, mas ela não se tornou nem um pouco mais amável após a visita. Ao ver o menino de 5 anos, ela apenas disse e os advertiu para controlar a criança, pois ela sabia muito bem o que as crianças fazem. Ele vai ficar pisoteando como um elefante, droga. E, aliás, crianças devem estar na cama até às 9, de qualquer maneira. Vocês devem ensiná-lo. No fim das contas, não houve uma conversa amigável, de forma alguma. A velha senhora nem os convidou a entrar e recusou o bolo.
Talvez ela estivesse com medo de que eles a envenenassem. Assim, a felicidade da jovem família em possuir esse apartamento foi ofuscada por essa vizinha estranha, a velha senhora Janete. Sempre estava vasculhando o mundo em busca de algo para desaprovar, e seu horário de sono enlouquecia seus vizinhos. A senhora afirmava que, à noite, ninguém tinha o direito de se mover tanto pelo apartamento. Janete sempre lembrava a jovem família sobre seus horários de sono. Regularmente ela vinha fazer cenas e escândalos. A princípio, Emily e Dave tentaram levar na brincadeira, mas a velha bruxa parecia ser simplesmente incapaz de sorrir. Depois, eles apenas riam depois que ela ia embora, mas tudo tem um limite. Essas visitas dela se tornaram uma grande dor de cabeça. Eles agora tinham medo de andar pelo apartamento, para não chamar o monstro lá de baixo. O que é pior, eles começaram a repreender Julian, e ele começou a pular e correr só para irritar ainda mais a vizinha. A velha senhora continuava a fazer escândalos, parecia ter energia suficiente para subir as escadas, apesar de só andar devagar pelo pátio durante o dia com uma bengala, reclamando de várias dores no corpo. Em certo momento, a paciência de Dave se esgotou, e ele lhe disse onde ela deveria ir e quanto tempo deveria ficar lá, de forma o mais educada possível. Mas isso também não ajudou. Eles tentaram não abrir a porta para ela, mas ela continuava gritando no corredor. A vizinha estava ameaçando-os debaixo da porta, o que não era exatamente uma noite agradável. Então, a velha senhora realmente cruzou a linha. Ela foi para o andar de cima, onde ficava o quadro de energia, e desligou a eletricidade do apartamento. Talvez ela tenha decidido mudar de tática, já que os escândalos não estavam funcionando. Nas primeiras vezes, Dave pensou que estavam usando muitos aparelhos elétricos simultaneamente e que isso estava causando um desligamento automático. Ele até ficou chateado com a perspectiva de ter que trocar a fiação, já que ela não estava suportando a carga. No entanto, quando eles perceberam que o desligamento ocorria exatamente quando ela aparecia, o quadro ficou claro. Eles a pegaram em flagrante. Janete não estava nem um pouco envergonhada com a situação, ela disse que estava fazendo a coisa certa. Ela afirmou que encontraria seus barulhentos vizinhos por todos os meios disponíveis e continuaria desligando a energia em seu apartamento até Dave trancar o quadro com um cadeado. No entanto, depois de um tempo, a energia voltou a cair e o cadeado havia desaparecido. O jovem tentou usar modelos mais sofisticados, mas eles continuavam desaparecendo regularmente. Eles tentaram reclamar com a polícia local, mas sem sucesso. O caso parecia ser pequeno demais para ser tratado com seriedade. Os amigos da família sabiam da história, mas não conseguiam encontrar ideias para combater a velha malvada, e também brincavam dizendo que a única solução eficaz havia sido proposta em Crime e Castigo de Dostoiévski. No entanto, Dave achava que matar a velha não era uma solução tão radical. O casal não estava rindo. Eles já haviam considerado vender o lugar e se mudar para outro, mas isso seria um grande incômodo. Onde mais poderiam encontrar um apartamento tão bom? O jovem casal começou a suspeitar que o apartamento havia sido vendido a eles por um preço muito baixo especificamente por causa dessa vizinha amigável. No entanto, eles perceberam que poderiam encontrar vizinhos desagradáveis em qualquer lugar, então desistiram dessa ideia também. Então, um de seus amigos, ao saber que o casal estava considerando se mudar, sugeriu uma ideia interessante que não exigia grandes investimentos, bem, quase nenhum investimento. E era uma garantia de sucesso. Era a última chance de Emily e Dave. Em um site de compra e venda, eles encontraram uma máquina de lavar muito antiga que o dono queria vender por peças. Ele disse que a máquina de lavar ainda funcionava, mas poderia quebrar a qualquer minuto. No entanto, isso era exatamente o que Emily e Dave precisavam. Felizmente, os papéis que a acompanhavam ainda estavam lá, e a coisa era super barata. Foi um pouco complicado subi-la para o terceiro andar, mas o resultado final valeu a pena. Logo, a máquina de lavar estava no apartamento, enquanto o filho estava na casa da avó. Dave e Emily não deixaram nada ao acaso. Pontualmente às 21 horas, eles ligaram a máquina para o modo de centrifugação. O velho aparelho não os decepcionou. Graças ao tambor desequilibrado, ela pulava por todo o banheiro. Era uma garantia de que o sono sensível de Janete seria perturbado. Antecipando o desfecho desse confronto,
o jovem casal se armou com smartphones e subiu para o quarto andar, escondendo-se. A velha senhora logo apareceu. Usando uma alavanca, ela quebrou o cadeado, desligou o quadro e guardou o cadeado no bolso. Satisfeita, quase galopou para casa. Mas seus vizinhos também ficaram satisfeitos porque haviam filmado ela quebrando o quadro de energia, e agora tinham evidências em vídeo, exatamente como o amigo que propôs a ideia havia dito. Ele contou que máquinas de lavar antigas são frágeis e frequentemente quebram durante quedas de energia súbitas. Ele trabalhava em uma oficina de conserto de eletrodomésticos e muitas pessoas vinham até ele com esse tipo de problema. A máquina de lavar que o casal comprou estava à beira de quebrar e essa falta de energia foi a gota d'água. Como o amigo contou, o custo do conserto seria aproximadamente igual ao preço de uma máquina de lavar nova. Agora, a jovem família tinha uma vantagem sobre a vizinha beligerante. Aos olhos da lei, ela os deixou sem uma máquina de lavar, danificando sua propriedade, e seu crime foi gravado em vídeo. Certamente, isso era uma questão para a polícia. Quando Janete foi chamada para prestar depoimento na delegacia, ela ficou indignada, mas sua linguagem dura não impressionou muito a polícia. Depois de descobrir que ela seria legalmente obrigada a reparar os danos, seu fervor diminuiu. Ela logo se transformou em uma pobre idosa que sofria de sonambulismo. O delegado conhecia toda a história e a ameaçou com uma multa alta ou até mesmo pena de prisão se ela não compensasse o dano material. Simular sonambulismo também foi uma má ideia, porque, então, ela teria que passar por um exame médico e a verdade logo viria à tona. Janete estava à beira das lágrimas e pediu perdão pela primeira vez. Isso era algo que ela deveria resolver com seus vizinhos. Se eles concordassem em retirar a denúncia, ela estaria com sorte, sugeriu o delegado. Uma solução pacífica foi encontrada. A velha senhora teve que ir até o casal jovem e pedir perdão. Ela não tinha dinheiro para pagar a multa, sendo uma pensionista de idade avançada com uma única fonte de renda. Dave e Emily disseram que retirariam a denúncia da polícia, apenas se ela parasse de fazer escândalos devido ao barulho que só existia em sua imaginação. Andar pelo próprio apartamento não é um privilégio, mas algo normal. Com o coração apertado, a velha senhora prometeu parar com os escândalos. Desde então, ela nunca mais desligou a eletricidade nem os incomodou. No entanto, ela ainda nutria rancor por eles e os olhava de forma hostil, deixando de cumprimentá-los quando se cruzavam. No entanto, isso era algo que a jovem família podia lidar. Eles tentaram encontrar uma solução pacífica no início, mas ela escolheu o caminho da guerra. Sim, é melhor ficar longe de pessoas assim. Desde então, eles não tiveram mais problemas com seus vizinhos. Eles começaram a viver uma vida feliz, exatamente como planejaram. E assim, queridos amigos, chegamos ao fim de mais uma história em áudio. Deixe seu comentário, dê seu like, se inscreva e ative o sininho, e não perca nossa próxima história.